Vamos lá então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o vereador Roger Silva, preferência dos colegas que estão ao vivo, tá? Boa noite, Roger. Boa noite. Um jogo complicado, né? A gente sabia que o Guarani talvez seria o real teste do Londrina jogando em casa. O Londrina não matou no começo, depois o Guarani controlou um pouco a partida, culminou com a sua expulsão. Queria que você definisse tudo o que aconteceu aqui hoje no BJB, por gentileza. Boa noite. Sempre grato a Deus pela oportunidade de fazer o que a gente ama. Bom, acho que foi um bom jogo nosso, principalmente no início. Nós dominamos as ações. Com 35 segundos de jogo, a gente deu uma chance clara de trabalho, né? Infiltrações, enfim. E a gente acabou falhando ali com o Robson. Depois, acho que com 1 minuto e meio, a gente tem outra grande jogada e outra grande chance com o Iago. Depois, acho que dos 25, 30, o jogo ficou mais igual. O modelo que é proposto pelo Guarani, de uma linha de 3 na construção, dificulta um pouco os nossos encaixes, dificultou um pouquinho. Mas, acho que foi um jogo duro. Talvez a equipe mais dura que eu enfrentei aqui. Uma equipe com ideias, uma equipe que está crescendo na competição, com um perfil de atletas forte, né, cara? De marcações individuais dentro, que causou um pouco de dificuldade. Bom, valorizar o ponto. A gente precisa valorizar os pontos. Quando você está dentro do G8, você empata com uma equipe que está fora, tem que valorizar, principalmente quando você vem de uma vitória fora de casa, né? Então, a gente precisa valorizar esse ponto. Óbvio, gostaríamos de ter vencido. Acho que nós tivemos a bola da vitória na cabeçada do Cariús. Tivemos a bola para ganhar o jogo, né, com toda a dificuldade. E, ao meu entender, a gente não sofreu, né? Não é uma justificativa eu vim aqui falar, nossa, nós tomamos um sufoco e o Luiz fez 3, 4 defesas e bola na trave. Não. Acho que foi um jogo muito igual, muito parelho, mas no início acho que a gente foi melhor, poderíamos ter feito os gols e aí talvez abriria um pouquinho mais. Mas feliz, cara, a gente tem que valorizar o ponto, agradecer o nosso torcedor que veio, nos apoiou. A gente entende daqui a pouco um pouquinho a satisfação, mas o campeonato é duro, não é difícil você vencer todos os jogos. Você vai ter que saber lidar com vitórias e empate, às vezes dentro de casa. Um concorrente que teoricamente uma vitória, nós abriríamos 6, 7 pontos ali de uma zona, daria para ter um pouco de conforto, entre aspas, mas é isso, valorizar o ponto conquistado. E a expulsão? A expulsão normal de jogo, o auxiliar deles me xingou. Sempre tem alguém que quer dar um show, né, contra mim, né? Rotineiro. Eu também vacilei ali, deveria ter deixado passar, e acho que no calor do jogo ali eu acabei respondendo. Acho que não precisava da expulsão, acho que foi demais, mas eu entendo também árbitros que apitam Série C, principalmente quarto árbitro, né? Precisam fazer alguma coisa, né, para mostrar que tá ali, pontuar, né? A gente sabe que o relatório deles pontuam muito, né? Levam eles à Série B. A gente sabe de tudo também, assim como eles sabem a nosso respeito, nós também sabemos disso. Então, acho que foi demais a expulsão. Discussão de banco, todo jogo tem, né? Uma coisa rotineira, enfim, mas acho que eu vacilei também, poderia ter evitado, poderia ter me controlado um pouquinho, enfim, aprender mais uma vez. Roger, a gente viu, né, o futebol é rico de detalhes, porque a gente poderia estar falando que, nossa, com 10 minutos o Londrina resolveu o jogo, se a bola entra, né, mas não entrou. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, independentemente do resultado, sobre as tantas mudanças que você foi obrigado a fazer e se elas, de certa forma, ao longo da partida, comprometeram com o modelo de jogo que você havia planejado para enfrentar o Guarani. Bom, por que eu falei em valorizar o ponto? Quando você perde 3 jogadores titulares e que, para mim, são jogadores que talvez seriam titulares em 10, 12 equipes da Série B. Um jogador que tem a performance do Pablo. E aí eu perco o meu marcador, é o cara que dá energia para minha equipe, é o cara que faz o outro correr porque ele não para de correr, é o cara que acerta, erra e não se abala e corre e eleva a energia da equipe.
E aí hoje a gente perde o cara que talvez nesses 2 jogos tenha sido o melhor jogador nosso, o Lucas, né? Cara que fez gols, que deu assistência, que chega na área, que está num momento legal da carreira. Isso acaba limitando um pouco, tá? Não estou aqui dando desculpa, dificilmente vocês vão vir aqui eu vim lamentar alguma coisa, não. Temos que saber lutar com as armas que nós temos, mas o Zé Breno, com muito pouca minutagem, fez um grande jogo. É legal porque daqui a pouco a gente ganhou uma opção, participou muito bem, mas nós sabíamos que não ia terminar. Daqui a pouco tive que trocar o João Tavares de posição, ajustar ele numa 5 para nos ajudar, mesmo sabendo que não é a posição de origem. Tenho que ajustar o França, que é um 10, para trazer para trás, para médio, para nos ajudar. Então, é uma remontada, não tem o que fazer. Já disse e vou dizer de novo, nós vamos ser muito assertivos nessa janela. Eu, Lucas, Paulo, quem está aqui quer subir. Esses caras que estão aqui querem subir. O nosso torcedor precisa saber disso. Nós vamos fazer de tudo para trazer 4, 5, 6 reforços para aumentar a nossa qualidade, né? Eu não posso terminar o jogo, uma equipe que sonha com acesso, eu não posso tirar um 9 e improvisar, né? Isso não pode acontecer, óbvio. Não tinha janela, mas agora na janela a gente precisa resolver esse tipo de problema, porque nós precisamos realmente continuar com o padrão. Quando você troca um 9, que é a característica da minha equipe, e coloca um extremo para dentro, que o Iago também joga ali em todas, mas nós trocamos a característica, isso desconfigura um pouco as nossas ideias. Então, mais uma vez, valorizar a rapaziada que teve minutagem. Acho que todo mundo está trabalhando para ter minutagem, mas não tem como não negar que três peças fundamentais que teoricamente hoje o Pablo não mais, mas 2 que carregam o piano da equipe. Tudo bem, Roger? Boa noite. Dentro desse cenário da janela de transferências, hoje você terminou com alguns jogadores que teoricamente seriam uma terceira opção dentro das substituições pelos desfalques naturais que você teve na equipe. O quanto será importante para você detalhar um pouco mais, e até em termos de posições também, que o Londrina já projeta dentro dessa janela, e se alguém já pode chegar pensando no próximo jogo, se já tem alguma coisa engatilhada pensando na próxima rodada? Nós vamos trabalhar, tem alguns nomes que nós estamos conversando, bastante coisa para ser definida amanhã, terça-feira. Bom, a gente precisa de mais um volante, número 5. Acho que nós precisamos de mais um extremo para que jogue dos 2 lados. Talvez um 10 para ajudar um pouco também nessa troca de modelo. Eu gosto às vezes de jogar com 1 e 2. Quando eu joguei aqui contra você o segundo jogo, Giovanni Braga, eu joguei com 2. Então tentar ter um pouquinho mais de características de caras ofensivos. Bom, acho que a gente vai tentar também um zagueiro, um cara mais experiente, um cara que tem um pouco mais da minha confiança, com um perfil diferente, talvez canhoto. É um cara que a gente não tem no elenco, é importante ter. Bom, a gente precisa ser assertivo, né? Tem algumas coisas que estão caminhando, muito em off, atletas que a gente tem falado, tem construído, e vai dar certo, cara, vai dar certo. Eu confio muito no que o Lucas, no que o Paulo tem feito, no que o Gustavo tem feito também como análise de mercado. Nós vamos buscar, agora precisamos ter calma, né? Eu sei, eu também queria vencer, eu tinha muitas coisas particulares a resolver nesse jogo, vocês sabem disso. Uma vitória para mim era uma semana de zoação na minha cidade, né, de brincadeiras. Tinha muita coisa, mas a gente tem que valorizar o que foi feito. Valoriza-se o ponto, valoriza-se a rapaziada que não estava tendo minutagem e entregou, e valoriza-se a janela. Nós precisamos valorizar essa janela o máximo possível, e aumentar esse nível, essa potência, essas trocas. Não podemos ficar refém, a gente precisa estar bem pronto. Perder uma peça, substituir uma altura, para que a gente mantenha o mesmo nível de jogo, para a gente tentar ter o controle. Mas eu quero falar uma coisa, o Guarani fez um grande jogo, talvez das equipes que eu tenha visto, a equipe que está mais crescendo no processo, e eu tenho certeza que vai brigar pela classificação. Boa noite, Roger Silva, Nilson Felipe, canal Amigo Futebol. A camisa 9 é sua, né? Você tem uma história brilhante com ela, e agora vive um momento onde a saída do Pablo, e aí você tem o Cariús, que tem uma característica totalmente diferente de jogo, que vem para o jogo, mas tendo que jogar fora das suas características, buscando um jeito diferente de se entregar, para poder contribuir com o Londrina. Eu queria que você falasse do comportamento dele, do pensamento dele com relação ao elenco, dele na
na altura do campeonato, ele está na idade que ele tem, ele abriu mão das suas características em prol do elenco. Quanto que isso fortalece o seu vestiário? Eu acho que todo mundo é adaptável. Todo modelo de jogo, todo atleta, ele é adaptável ao treino, a repetições, a estímulos. Eu acho que eu não tenho... Eu sempre digo assim, eu tento facilitar a vida dos meus atletas. A ideia sempre é facilitar. A ideia é que ele tenha a bola do jogo. Esse é o meu trabalho, eu já falei isso para vocês. A ideia é que a bola chegue redonda para que ele possa fazer o gol. Eu acho que a gente fez isso hoje, né? Infelizmente a trave acabou impedindo ali, mas eu acredito que é esse futebol que se joga hoje, um futebol mais competitivo, de pressão alta, de tentar rápido recuperar a bola após perda, a gente ter um pouco a bola, e daqui a pouco tem que se adaptar, né? Já está 20 e poucos dias treinando aí, nós estamos treinando junto, conversando muito, tentando de alguma forma buscar essa evolução rápida com ele para o modelo de jogo, mas sempre com a característica de ter uma bola para ele fazer o gol. Então, é louvável o que ele tem feito, é um cara que já está numa idade mais avançada, mas tem o seu valor dentro do elenco, gosto da sua dedicação, como trabalha, como treina, como se identifica dentro do grupo, a energia dele é muito boa todos os dias, é um cara que está sempre positivo. Então, eu gostaria muito que ele tivesse marcado hoje para dar um pouco mais de confiança, para a gente ganhar mais um artilheiro aí. Mas estamos no caminho, vamos trabalhar essa semana e melhorar, colocar as bolas para ele fazer os gols lá na Paraíba. Boa noite, Roger. Boa noite. É até um pouco injusto trazer esse dado, porque você acabou de chegar, mas o torcedor acaba se agarrando um pouco nisso, porque querendo ou não, é o ano, a temporada do Londrina, não tem como fugir disso. Mas no VGD, agora são 6 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 6 gols sofridos e 9 gols marcados. Todos os jogos no VGD, o Londrina acabou sofrendo um gol. E aí, como é que faz para cativar esse torcedor para continuar vindo aqui? Que a gente sabe como é difícil, foi difícil quando eu voltar para o VGD, foi difícil quando eu voltar a colocar grandes públicos e agora vem colocando. E no VGD tem muitas dificuldades. Uma segunda pergunta, se me permite, em relação às alterações, o que você esperava? A gente olha para o banco de reservas, vê alguns garotos da base, o Gustavo, enfim, que tem 16 anos, né? O que você esperava quando colocou o França, o Caio, o Tauan e o Canela, e se no final do jogo as suas expectativas elas acabaram sendo realizadas? O que você esperava dos jogadores aconteceu? Bom, quanto aos números, não me apego. Meu trabalho começou há 30 dias, 24, 25 dias, então eu vou me apegar aos meus números, respeito muito o que foi feito, mas nós disputamos 9 pontos e fizemos 7. E hoje poderia ter vencido. As melhores chances com certeza foram as nossas, né? Com clareza para fazer o gol, enfim. Acho que o torcedor tem o seu motivo de ficar chateado, até porque fez a sua parte, lotou a nossa casa, nos apoiou. Acho que ele tem mas também o torcedor é sábio. Ele é inteligente, ele sabe que peças titulares são titulares, né? Se carregam esse nome é porque tem uma certa importância, né? Caras que estão tendo uma sequência, caras que estão fazendo gols, né? Dentro do modelo de jogo já adaptado, então esses caras fazem falta. Não, mais uma vez assim, eu não gosto de maximizar nada. A minha entrevista, quem estava lá em Recife ouviu, foi simplíssima. Falei sobre o jogo do Retrô como uma vitória que nós precisamos fazer, mas eu também, não dá para vir aqui também falar que foi, só porque não ganhou, né? Eu me apego ao trabalho e eu estou feliz, mais uma vez, gostaria de ter vencido, mas pontuamos, né? É importante para nós. E, bom, eu gostaria de vencer todos os jogos em casa, eu acho que isso precisa de alguma forma acontecer, principalmente na reta final, mas o primeiro objetivo nosso é passar. Nós precisamos estar entre os 8, eu gostaria de classificar entre os 4, pelos números, né? Quem passa entre os 4 tem muito mais chance de subir. É isso que eu vou brigar para fazer aqui. Se eu conseguir vencer os jogos em casa, vai ser muito melhor, né? Hoje a minha esposa tinha alguns amigos, gostaria de ter dado essa vitória para ela, para o nosso torcedor que me encontrou na rua e disse que ia apoiar e apoiou. Peço que eles continuem. Mais uma vez, o meu recado, minha fala é para que nós possamos nos unir, trazer essa energia boa e vamos buscar fora, vamos buscar contra o Botafogo lá,
trabalhar duro essa semana, corrigir o que precisa ser corrigido, ter a volta dos nossos guerreiros que tem nos ajudado, daqui a pouco chegada de 1 ou 2 também para aumentar o nosso ritmo. Quanto às trocas, acho que foi bom. Quando eu cheguei, eu falei para o grupo que eu não hesito em dar minutagens. Eu não fico em dúvida em dar chance para alguém, se ele é novo, se ele é mais velho, se ele tem minutos, se ele não tem. Se você está no grupo, se de alguma forma a outra comissão, a diretoria acreditou que você tem potência, que você tem qualidade para estar aqui, ok, vai ser oportunizado. Mas precisa agarrar a chance. O futebol ele é dinâmico. Hoje o Zé não estava para ficar no banco como opção, né? Vindo de um problema pessoal há 15 dias atrás, e hoje entrou e teve a chance dele, e eu não tenho dúvida que o Zé vai para a rotação, né? Por tudo que ele fez. Tem que apegar, tem que segurar essa chance quando tiver, mas eu valorizo. Tem algo que eu valorizo muito, disponível. Nós estamos correndo, a gente está brigando, a gente está tentando. A última bola foi a nossa, de colocar na área. Então é isso, eu valorizo, é positivo pra caramba. Eu acredito que a gente está num caminho bem legal, vai dar certo. Vamos com o pé no chão que vai dar certo. Boa noite, Roger. A gente sabe, pensando numa classificação, Londrina está na posição boa da tabela, ainda mesmo que o empate se mantém na quarta colocação, aumenta um ponto, e agora visita, faz o jogo fora de casa contra um forte Botafogo que não encaixou ainda, que está na parte de baixo da tabela e precisa sair da zona de rebaixamento. Pensando nesse próximo duelo, Londrina como o melhor visitante da competição, seu planejamento para essa semana, para conseguir, quem sabe, mais 3 pontos de Botafogo? O pensamento é dar moral para os caras, repetir tudo que a gente fez, que nos levou às vitórias, continuar batendo, que nós sempre tem que ser uma equipe que passa bem a bola, que cuida bem da bola, uma equipe que não abre mão do modelo de jogo. Hoje teve algumas horas que eu não gostei, a gente vai conversar sobre isso. Daqui a pouco a gente abriu mão um pouquinho da posse, e aí você começa a trocar porrada e é perigoso. Pode entrar um cruzado aí as coisas ficam difíceis. Eu prefiro que a gente tenha o controle, que a gente possa ter mais a bola, mas a gente tem que saber jogar o jogo também. Então, fazer uma semana leve, confiante, saber que nós temos equipe para ir lá fora vencer o Botafogo, respeitando o momento dos caras que é difícil, mas a gente precisa ir lá e pontuar. Pô, Roger, deu para ganhar 3 maravilhosamente bem. Não deu, ganha 1 e vem em casa aí a gente precisa fazer os nossos pontos, porque daqui a pouco mais 7 pontos a gente está com a mão na nossa vaga, e aí a gente começa a pensar mais no futuro. Roger, boa noite. Marcelo até teve aqui antes também, destacou, né, essa intensidade do Londrina no primeiro tempo, né? Ele falou que o time nos primeiros 20 minutos não conseguiu acompanhar, né, o time do Guarani. Na sua opinião, o que faltou para manter essa intensidade, né? No segundo tempo, o Londrina tentou de tudo, tentou jogo aéreo, né? Voltou cruzando bola na área, teve chance com o Cariús. O que faltou para manter essa intensidade? Será que eles sentiram um cansaço maior no segundo tempo? O que pode ter acontecido? Sim, sentimos um cansaço maior, tivemos as maiores ações, tivemos a posse de jogo. Quando você bate e não fura, teoricamente, uma hora você vai dar uma chance para o adversário, e um adversário qualificado, que tem uma folha 2 vezes maior do que a nossa, a folha do Guarani, 2. Eles estão entre os 3 maiores folhas da Série C, né? Você imagina se nós tivéssemos uma folha daquela na posição deles, hein? Vocês estariam me matando aqui. Então, eles também têm as qualidades deles, jogadores, o Diego Torres, talvez o Diego Torres seja o maior salário da série. Se não for, está muito perto, eu tenho certeza disso, porque nós tentamos levar ele para o Atlético, eu sei quanto ele ganha. Então, tem muita qualidade do outro lado. Acho que a gente teve sim as ações para fazer os gols. E uma equipe como a nossa, que começa muito forte, que busca, tem que fazer. As oportunidades claras tem que pôr para dentro, porque daí fica mais fácil. Teoricamente você tem que abrir um pouquinho e as oportunidades elas vão naturalmente acontecendo, como foi com o Retrô, né? Mas nós temos que saber jogar o jogo também. Eu acho que daqui a pouco não se limitar à troca, mas é que as posições nas trocas ficaram quebradas. Isso que eu acho que é ruim, né? Não ter um volante por um volante, não ter um 9 por um 9. Eu acho que essas coisas que começa
a desequilibrar e aí você perde um pouco do padrão. Mas, mais uma vez, cara, valorizar o ponto, valorizar o que essa rapaziada está entregando e dizer que essa equipe do Guarani, eu tenho certeza, vai arrancar ponto de muita gente e vai brigar por uma classificação. E se eles classificarem, a chance é muito grande desses caras voltarem à Série B. Eu conheço, assim como a Ponte, é uma equipe gigante para a Série. A sua torcida lá em Campinas vai ser muito difícil. E, enfim, eu espero que eles possam ficar fora. Você falou hoje, você também falou, desde que você chegou, você falou um time com a bola no chão, com passes, com compacto. O gramado no VGD não estava muito bom, já tive muitas vezes que a bola não rolava, ela ia quicando. Quão prejudicial foi o gramado para a qualidade do jogo do treinador? A gente está cuidando disso, já conversou, eu, o Lucas, o Paulo. A gente vai tentar cuidar mais ainda do nosso gramado. Nós temos algumas reuniões essa semana para fazer com o pessoal da SAF, tentar mostrar para eles que a gente precisa cuidar melhor. A gente tem jogado melhor fora nos gramados melhores, né? Isso já não é só comigo, já vinha jogando melhor. Uma equipe que quer passar bem a bola, que quer jogar com o jogo apoiado, precisa realmente ter um gramado melhor. Vamos tentar cuidar. Eu tenho tentado treinar fora, pelo menos 3 vezes na semana, tenho tentado ir no café, para a gente poupar aqui. É algo que a gente vai trabalhar. A gente está pedindo isso também para a nossa diretoria, para cuidar mesmo desse gramado, tentar deixar um pouco melhor, porque é assim que a gente joga. E uma equipe que joga futebol tem que ter um gramado legal. Mas eu também tenho visto o esforço, cara. Sinceramente, eu tenho visto o esforço da nossa diretoria em melhorar. É algo que eu cobro, sou muito chato a respeito de estrutura, departamento médico, fisiologia. Eu gosto disso, isso são detalhes. O futebol é decidido em detalhes. E isso faz toda a diferença. Nós vamos cuidar. Vamos ver se daqui a pouco, não sei se é uma loucura, mas a gente, sei lá, tentar fazer um jogo no café, poupar 15 dias aqui, trazer uma empresa para dar uma cuidada, enfim, tentar fazer alguma coisa. Eu sei que o nosso torcedor não é muito adepto, mas pode ser por uma boa causa no futuro.